7 horas mais 37 minutos, 7h37, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista, nesta manhã de sexta-feira, tempo nublado, tempo fechado. Já choveu aqui durante a madrugada em São Miguel do Iguaçu, agora há pouco estava rolando aquela famosa garoa spray, né? Ou você conhece talvez de outra forma, né? A famosa garoa também de molhar bobo, uma expressão popular e que a gente, como brasileiro, leva com bom humor, mas é isso que estava acontecendo. Então a melhor coisa a fazer hoje para começar o dia é sair prevenido, se protegendo para não se molhar ou se molhar o menos possível para quem vai ficar exposto aí. 7 horas mais 38 minutos, Jornal da Manhã Entrevista sempre com convidado e sempre com um assunto importante que está acontecendo aqui na cidade. Nesse sábado tem a edição dos Recicla SMI, na Feirinha do Produtor. Vou conversar aqui com o diretor da Secretaria de Meio Ambiente, Marcos Babinski, que vai falar sobre a ação e outros trabalhos que estão sendo realizados aqui na nossa cidade. Babinski, muito bom dia para você, muito obrigado aqui pela presença no Jornal da Manhã Entrevista. E começando pelo Recicla SMI, já está tradicional, né? As pessoas já estão entendendo realmente como que pode colaborar, como pode ajudar, mas que é sempre bom reforçar. Imagino que no efetivo lá, vocês que estão no dia a dia e estão participando das ações diretamente, ver exatamente o que é convertido, o que é recolhido, e isso torna o trabalho, além de tradicional, essencial também. Bom dia, Cunhasque, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Realmente, esse trabalho do Recicla, a gente considera ele um trabalho, é uma construção. A reciclagem hoje, ela além de ser uma realidade para assim, para todos nós, né? Nós temos hoje, a gente vê que até a questão governamental hoje ela incentiva e ela força esse processo a ser cada vez mais eficiente. E hoje trabalha, tem a questão aí do lixo zero, aí, que há pouco foi divulgado aí, né? Esse é um programa aí para zerar com os lixões aí a nível de Brasil. Lógico que isso é um processo lento e gradativo, mas a reciclagem é o passo principal para que isso se torne realidade, né? E nós hoje temos com o Recicla uma ferramenta importante dentro do nosso programa que a Secretaria do Meio Ambiente é responsável, que é pela recolha de lixo. O Recicla, ele é uma ferramenta que nos auxilia em algumas situações em que foge um pouco do normal, né? Pois no Recicla a gente tem, lógico, o recebimento de materiais recicláveis, né? Que inclusive são remunerados, né? Para que o pessoal possa ter acesso à feirinha com essa moeda que a gente chama lá, né? É uma moeda que nós criamos aí até para incentivar a prática, mas também até com o pessoal da feirinha para fazer esse convênio. E também uma parte muito importante, onde as pessoas não têm tanto acesso, seria no descarte de materiais eletroeletrônicos, né? Porque a gente sabe, nós mesmos na casa da gente, se for dar uma olhada, sempre vai ter lá um eletroeletrônico estragado, que não está mais sendo usado, que não dá conserto e que acaba ocupando um espaço, muitas vezes útil na nossa casa, no nosso depósito lá. E esse material, ele se colocado na rua, ele talvez não vai ter o destino certo. Até pode passar alguém lá e levar, tentando muitas vezes consertar, mas vai acabar depois dispensando em um local não adequado. Então, esses materiais que a gente sempre quando faz o Recicla, a gente percebe que tem muita coisa que as pessoas trazem até a gente e nós conseguimos dar aí o destino correto. Ele vai para a associação, ele vai para a AMAR e de lá ele é, vamos dizer assim, trabalhado, e de lá aquele material que tem valor, ele é destinado corretamente. Então, além de tirar do nosso dia a dia esse material, ele vai
trazer um benefício também para a associação, que é parceira aí da prefeitura na recolha desses materiais. Tem muitos benefícios, né, embutidos nesse sentido para a sociedade, né? Esse é o tipo de material que a gente costuma ver quando tem enchente, o rio transborda, ele costuma levar esse tipo de material e eu sei porque a gente já foi fazer conteúdo, material assim, mostrar um pouco da cheia, e você vê onde tem um pouco de mata, ele fica preso, fica ali ou fica boiando, e imagino que vocês também. Então é um material que primeiramente já está tirando desse contexto, o outro está gerando renda. Então no material que no mínimo estaria ocupando espaço, como você disse, que é uma realidade, né? E hoje a gente está numa sociedade onde tudo é descartável, então tudo uma vez a gente comprava equipamento, ficava 30 anos, né? Um equipamento, hoje isso não acontece mais. Então rapidamente é descartado, então rapidamente gera volume, então a gente tem muito mais volume. E até curioso você falar, Babins, que ontem ele estava assistindo um documentário contando a história do Brasil, como funcionavam os mercados, né? E que para simples cachaçinha produzida, cada um tinha que trazer o seu recipiente de casa, senão não voltava. Então muita coisa era assim, as pequenas cidades da época também, que o leiteiro passava lá, tinha que ter garrafa retornável, senão... E a gente se acostumou à sociedade, hoje é tudo simples, você pega uma garrafa aqui, se a gente parasse para analisar o que a gente gera de lixo num dia, parar para analisar, se fosse fazer um recolhimento, vou juntar o que eu gasto, que eu recolho de lixo num dia nesse sentido, a gente ficaria impressionado, né? Exato, como você bem comentou, né? Hoje a gente troca as coisas muito mais rapidamente do que uma vez, né? Eu lembro quando a gente tinha a primeira geladeira da família lá em Santa Helena, ainda era uma geladeira a gás que eu te confesso que eu não lembro quantos anos durou, mas eu acredito que durou mais de 20 anos, né? Então hoje o material se troca muito mais rapidamente. E também sempre lembrando, né, que a questão assim, um material desse descartado de forma irregular, ele pode trazer diversos problemas, né? Porque não são materiais que são biodegradáveis, e a natureza não vai consumir simplesmente, como acontece hoje às vezes com papel ou com alguns materiais que já são mais preparados, não uma sacola de mercado. Os materiais que nós temos hoje, muitos deles vão demorar 100, 200, 300 anos para a natureza consumir. E até como você comentou, né, isso é uma preocupação nossa também, a questão hoje das enchentes, né? Porque quando você vai aí nessas áreas, vezes beira de rio, aí você vê muita coisa descartada ali de forma inconsciente e até irresponsável, pois além de poder prejudicar com relação à enchente, ele pode estar contaminando. Então por isso que a questão é tão importante, a gente insiste nessa ação, pois o que a gente tira dali não vai para o rio, não vai para a beira da estrada, onde a gente encontra muita coisa hoje, né, infelizmente. Então esse material a gente consegue dar o destino correto, né? E como eu falei no início, as políticas governamentais, isso a nível federal, para estadual e municipal, elas são cada vez mais de diminuir o material descartado. Ou seja, o lixo zero é um sonho, mas ele é uma coisa que já está sendo construído. E nós, como Secretaria de Meio Ambiente, nós temos que fazer a nossa parte, também não só recolhendo o material, mas também lembrando a população, né? Nós estamos agora criando também uma comissão municipal de educação ambiental, onde a gente está com alguns órgãos da prefeitura e instituições também de fora, para poder criar programas de educação ambiental. E esses programas, eu creio que eles vão ter que ser voltados não só lá para a criança na escola primária, mas na escola secundária e também para a população em geral aproveitar as oportunidades, pois a gente, infelizmente, ainda vê muito descarte de material irregular, de forma quando você tem uma opção de descarte correto. Então, isso é uma situação que preocupa, pois por mais que a prefeitura atue e tenha uma estrutura montada, ela gasta com isso, né? Visto que nós temos aí agora um novo aterro sanitário
aí prestes a ser instalado, né, para poder fechar o antigo. Isso é um investimento pesado. Então, quanto menos material a gente mandar para o aterro sanitário, mais tempo ele vai durar, ou seja, vamos gastar menos dinheiro do município para descartar lixo ou para dar o destino correto. Então, a reciclagem, ela é uma coisa que tem que fazer parte do nosso dia a dia, porque se eu não fizer isso, eu não vou estar só me prejudicando, eu vou estar prejudicando o meu vizinho, o meu bairro, a minha cidade, né? E nós somos hoje classificados, né? O governo do estado tem esse monitoramento, o próprio Ministério do Meio Ambiente tem esse monitoramento do que os municípios estão fazendo. E você não pode regredir. Você estaciona, pelo menos, ou você progride. Se você regredir, você pode, inclusive, ser penalizado, né? Então, esse é um trabalho de todo mundo. A Secretaria do Meio Ambiente está na coordenação disso, o município está à frente disso, mas o trabalho de todo mundo. Então, por isso que o trabalho de cada um, o trabalho formiguinha que eu lá na minha casa faço, separando meu lixo, dando o destino correto, separando ele corretamente, é o que vai, no final do dia, fazer o resultado lá, o caminhão que chega lá para descartar o rejeito, né? Que é aquele material que não tem classificação. E o caminho da educação é o melhor caminho, não tem... Eu acho que é muito assertivo nisso. Porque se você levar em consideração as pessoas que já adultas, é quase que uma transferência. Hoje acontece, ainda está acontecendo com tudo isso que você comentou, Babinski, o descarte irregular de lixo. E a pessoa que faz isso, ela está transferindo responsabilidade, porque ela sabe da responsabilidade. Então ela não tem a consciência, o bom senso de descartar corretamente. E a criança criando esse senso, e a criança é muito legal, que a gente brinca, é um HD vazio, né? Prontinho ali para... Você pode formatar ele do jeito que você deseja, né? E colocando consciência dessa forma, vai ser espetacular, vai ajudar muito. Porque a criança, ela chega em casa, eu sei porque você falando aqui, a gente lembra das ações que já foram feitas na nossa época, né? Em todos os sentidos, meio ambiente, sobre sustentabilidade, que na época que eu estudava no primário era uma palavra nova, né? E que a gente foi entendendo o que significa ser sustentável. E o caminho do lixo que a gente gera é isso, ser sustentável, que é aproveitar, tirar um recurso disso, né? É a melhor forma da gente conseguir estancar isso e continuar nesse tipo de sociedade. Hoje tem também algumas garrafas degradáveis, né, que estão surgindo, então... Sacolas de mercado, né, que ainda é um conceito que deveria ser pensado pelo transtorno que gera, né? Já temos opções, né? Pois é, então... É tudo isso, sabe? Eu acho que começa aí, começa a mudança e é uma questão de hábito. A gente tem a capacidade de adaptação e de melhorar, então... Mas... eu acho que é isso, assumir a responsabilidade mesmo. Hoje, quem descarta lixo, e infelizmente a gente já presenciei aqui, não só em um lugar, né? Em vários locais, ainda o descarte irregular de lixo, principalmente onde não tem residências ainda muito próximas, né? Então a pessoa vai lá, aproveita. Isso é uma coisa que tem que melhorar para ajudar, né? Depois acontece problemas. Tem um problema muito grave que vem em consequência disso, que é a dengue, por exemplo, né? Então, ela, se ela não é a causadora disso, mas ela ajuda muito o desenvolvimento do mosquito da dengue por conta desse lixo. Para aproveitar, Babinski, o nota fiscal premiada, como que vai funcionar? Então, a gente está nesse reciclo agora, que vai acontecer amanhã, na parte da manhã, aí na feirinha do produtor, a partir aí das 7h30, né, iniciou 7h30, 8 horas, nós vamos aproveitar a oportunidade, pois a prefeitura também, através da Secretaria de Assuntos Comunitários, né, tem o nota fiscal premiada, né, onde o munícipe aí, ele pode estar trocando as suas notas do comércio de São Miguel por cupons para concorrer a prêmios aí no final do ano. Então essa é uma campanha que ela já foi inclusive premiada a nível estadual, né, como uma iniciativa, vamos dizer assim, promissora, e essa campanha continua esse ano. E amanhã a gente vai aproveitar então o Recicla, né, o espaço que a gente tem aqui,
para estar divulgando essa campanha e também para trocar notas. Então, quem estiver passando lá e tiver nota fiscal do comércio local, pode estar passando ali para trocar suas notas, até para conversar com a gente também, para caso ainda não traga material, para conversar com a gente e esclarecer alguma dúvida, né, sobre o que pode trazer, como é que funciona. Então a gente vai aproveitar esse espaço para também estar trocando as notas e divulgando essa campanha, que ela é uma campanha também muito importante, pois assim, ela vem valorizar o comércio local, né? Porque na verdade assim, todo mundo acaba comprando, e é engraçado que muitas pessoas às vezes falam, mas eu não dou muito valor, não sei, mas assim, olha, vai lá que você ganhar um prêmio é muito legal, mas além disso você ajuda as escolas, né, que você vai indicar uma escola da sua preferência para ser também premiada, e você pode lá, se você tiver sorte, ganhar um prêmio, né? E as pessoas ganham. É só contando aqui rapidamente uma curiosidade, nós temos um colega de trabalho nosso que trabalha na secretaria, já ganhou por 2 anos seguidos, né? Então assim, todo ano, e ele é um cara que insiste, toda vez ele vai lá, troca as notas. Isso é legal, isso prova que se não tiver nota não vai ser sorteado, né? Com quem tiver nota tem mais chance também de levar um prêmio. Muito bem, são 7 horas mais 54 minutos. Só para a gente fechar, Babinski, a recolha de galhos, como que tá, como que foi o andamento? Então, esse é um tema que a gente já teve aí algumas situações devido aí às questões climáticas, principalmente, né, ao período de poda que se intensificou. A gente teve algumas dificuldades, mas eu creio que hoje elas estão superadas e nós estamos trabalhando agora com sucesso, né? A gente só quer relembrar alguns pontos importantes, né? Que a recolha, a gente chama recolha de galhos, de resíduo de jardinagem, ela ocorre de forma através de cronograma, né? Nós temos um cronograma divulgado aí no site da prefeitura, onde nós temos grupos de bairros por semana. Então, assim, o que é importante o munícipe se atentar? Antes de fazer uma poda ou de repente de dispor o material vegetal para fora, que ele se informe sobre o cronograma de recolha, porque se ele fizer isso próximo da semana que vai ocorrer no seu bairro, isso não vai ficar lá. E também uma outra situação, né, que quando for uma poda de um vulto maior, um volume maior de galhos, ele deve estar nos informando através do telefone da secretaria, que é o 35658107, para que a gente possa, dentro do cronograma também, fazer a trituração desses galhos quando for de volume maior. Pois a gente sabe que uma poda, quando ela ocorre, ela vai ocupar um espaço de calçada, geralmente, então acaba atrapalhando o trânsito. Mas se ela for feita dentro do cronograma, isso vai ficar lá muito pouco tempo, né? Pois ela ocorre, esse giro nos bairros ocorre dentro da semana. Então a pessoa pode fazer na semana que esteja ocorrendo ou na semana anterior. Isso facilita o trabalho das caminhonetes também, do pessoal que trabalha na recolha, pois também são trabalhadores que estão aqui no dia a dia, né? E é um trabalho muito bacana, pois a gente percebe, gera ainda muito resíduo, mas ele está sendo destinado corretamente, ele vai para uma trituração, vai para uma compostagem ainda não de forma, talvez a mais produtiva, né? Mas nós tiramos ele do passeio público e isso faz com que a cidade também fique limpa por mais tempo, né? Um outro pedido que a gente faz para a população também, né? Sempre que tiver que cortar grama ou que varrer folha, que deixe esse material embalado, deixe ele ensacado, pois isso também favorece a recolha, isso agiliza a recolha, então o pessoal consegue andar mais quilômetros por dia se não tiver que ficar catando material. Então assim, o ensaque de materiais pequenos, leves, ele é importante e favorece também essa ação nossa, pois as caminhonetes rodam de segunda a sexta, elas rodam toda a cidade, fazendo esse trabalho. E sempre também que tiver alguma situação que fuja do normal, né, a gente pede para a população também entrar em contato, nos informar, que a gente vai procurar a melhor forma de resolver essas situações. Muito bem, gente, 7 horas mais 57 minutos, 7h57. Conversei aqui com o diretor da Secretaria de Meio Ambiente, Marcos Babinski. Babinski, muito obrigado.
Sei que você tá feliz hoje, né? O Inter perdeu ontem, mas é aquela história, perdeu, mas ganhou, né? Tá classificado para a Copa do Brasil na próxima fase. Um grande abraço. Ok, obrigado pelo espaço e vamos lá, que hoje é um dia, apesar de ser um dia chuvoso, mas vamos ter uns dias cheios, né? E convido novamente, reforço aqui o pessoal participar do Recicla. Vamos estar amanhã aí na pracinha, né, na feirinha do produtor, aguardando vocês. Obrigado. 7h58. E depois do intervalo, vamos falar do Internacional, tá? O Inter venceu. Quer dizer, se classificou, né? Acabou perdendo ontem por Corinthians, mas o resultado lhe garantiu a classificação à fase quartas de final. Inter e Vitória. O Vitória, sim, foi surpreendente. Deu um amasso no Atlético Paranaense. Tem rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro. E as meninas do São Miguel Futsal também jogam neste fim de semana. Amanhã, hein? Com transmissão ao